A paz do Senhor, que privilégio chegar até você através dessa mídia eletrônica e espero encontrá-lo e encontrá-la também bem e quero aproveitar esse momento que estamos aqui juntos para trazer uma palavra de Deus para a sua vida e de tal maneira gostaria que você abrisse a sua Bíblia, você que está com a sua Bíblia aí na mão, por favor, abra no texto de Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 5, verso 3, que diz assim: Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles acordo em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. A consagração de Davi, até chegar esse momento aqui em que ele é ungido pelos anciãos, é um longo processo, é uma longa história que vai desde a sua escolha da parte de Deus, quando o profeta Samuel anuncia a ele que ele era o escolhido de Deus para ser rei, e passando pelos anos que ele viveu de forma proscrita, que ele teve que fugir da sua nação, praticamente, até o momento que a sociedade hebraica o reconhece e o constitui como rei. Esse sucesso, essa conquista não foi uma coisa automática. Existia um longo caminho a ser percorrido. E hoje nós vamos descobrir também como é que a gente pode ser essa pessoa bem-sucedida, como é que a gente pode alcançar as coisas grandes e importantes para nós, como que podemos ser pessoas bem-sucedidas na vida. Vamos usar esse texto. E a primeira coisa que devemos fazer é aguardar o tempo certo. Parece uma coisa óbvia, mas nem sempre fazemos. Davi ele teve a oportunidade de se tornar rei várias vezes. Entretanto, todas as oportunidades estavam fora do tempo de Deus e ele não as quis. Em 1 Samuel capítulo 26, verso 8 e 9, por exemplo, a Bíblia diz assim: Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos do teu inimigo. Deixa-me, pois agora encravá-lo-ei com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. E disse Davi a Abisai: Nem o dano lhe faças, porque não há quem estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente. Ou seja, Davi revelou o seu respeito, a sua reverência à posição que Saul ocupava naquele momento. E embora Davi, sendo um escolhido de Deus, aquele não era o tempo certo. Aguardar o tempo da maturidade é sempre o caminho certo. Jesus, quando você vê a história de Jesus em Lucas capítulo 2, versos 51 e 52, Jesus é levado ao templo e antes disso ele foi circuncidado, foi apresentado ao Senhor e ele retorna para casa e a Bíblia diz que ele era submisso a Maria e a José, a seus pais. Ou seja, Jesus ele não estava ainda maduro biologicamente, nem civilmente, ou seja, ele era ainda um garoto. Ele era uma criança, ele cresce, ele se torna um adolescente, aos 12 anos ele é levado ao templo, mas ainda assim ele não começa o seu ministério, porque ele não estava maduro biologicamente, nem civilmente. Então, é importante a gente entender essa dimensão da natureza humana de Jesus. A Bíblia diz que ele crescia em graça, estatura e sabedoria. Ele estava no processo, não era o tempo ainda. E tudo que Deus foi criado, ou que Deus criou, melhor dizendo, foi estabelecido uma proposta de plenitude temporal. Existe o tempo apropriado. Deus criou e destinou as coisas para serem usufruídas no tempo da sua maturidade. O texto de Eclesiastes 3:11 diz assim: tudo fez Deus famoso no seu devido tempo. Então, as coisas foram feitas em dado tempo. Deus fez aquilo dentro de um projeto, dentro de um tempo, para ser usufruídas por nós no tempo apropriado. Ou seja, quando eu me aposto de uma coisa fora do tempo, é uma ofensa a Deus. E há o risco, há a possibilidade real de que aquilo se transforme num problema na minha vida. O livro de Provérbios, capítulo 20, verso 21, diz assim, para a gente não se apossar antecipadamente de uma herança, porque o fim será maldição. Ou seja, a posse antecipada de uma herança, no seu fim não será uma bênção. Então, a gente precisa pensar muito nisso. Você tem um projeto de vida bom, você tem uma promessa de Deus, você tem algo que você entende que é de Deus para a sua vida. É preciso verificar se é o tempo certo.
Isso é extremamente importante. Davi, ele não passou o carro na frente dos bois, ele esperou o tempo certo. Além de esperar o tempo certo, você precisa andar com as pessoas certas, isso é muito interessante também, porque amizades inapropriadas em nossas vidas, elas podem afastar as bênçãos de Deus para nós. Determinadas companhias podem afastar as coisas boas da sua vida. O texto de Provérbios, capítulo 1, verso 15 e 16, é muito taxativo nesse sentido, e o texto lá nos fala claramente: filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Ou seja, as más companhias, as pessoas violentas, as pessoas irreverentes, aquelas pessoas que estão na contramão da história, aquelas pessoas que são inimigas de Deus. Você deve colocar como seus amigos íntimos quem respeita seus valores e caminha na mesma direção, porque senão você vai estragar sua vida, você vai destruir sua vida, você vai deixar de alcançar o que Deus tem para sua vida. O texto de Provérbios, capítulo 13, verso 20, diz assim, que quem anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Ainda que você não seja um tolo, ainda que você não seja uma pessoa má, mas se você anda com más companhias, você vai acabar mal também. É importante você saber disso. Seus amigos íntimos têm que ser aquelas pessoas que respeitam seus valores, que caminham no mesmo projeto de vida. Então, é importante a gente entender isso. Nós precisamos saber com quem estamos andando. E para você alcançar coisas importantes na sua vida, para você ter sucesso, você tem que andar com as pessoas certas. E você precisa aprender a usufruir dos benefícios das pessoas que Deus colocou na sua vida. São as pessoas que têm maior poder para abençoar e para ajudar você. São aquelas que Deus colocou na sua vida. Observe que o texto de Efésios 6, verso 2, verso 3, diz para honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que sejam prolongados os nossos dias. Ou seja, já temos do nosso lado, e Deus as colocou, aquelas pessoas que são as mais competentes para nos abençoar, para nos ajudar. Ande com essas pessoas, ouça essas pessoas, valorizem essas pessoas. Observe que o texto diz que os anciãos vieram e ungiram Davi. Davi, ele foi ungido pelas pessoas certas, não eram pela... Ele tinha uns soldados, tinha algumas pessoas que andavam... Essas pessoas não eram as pessoas certas. Quem eram as pessoas certas eram os anciãos, porque eles eram autoridades, eles eram pessoas que Deus havia colocado naquela nação para exercerem autoridade. Então, é feliz a pessoa que é capaz de ser seletivo com suas amizades. Nós podemos e devemos amar todas as pessoas, isso é claro, mas amigos são aqueles que partilham das mesmas convicções. Salmo 1, verso 1 diz exatamente isso. Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Conviver, irmãos, a gente convive com todas as pessoas, a gente respeita todas as pessoas, a gente entende isso. Nós devemos amar todas as pessoas, mas amigos íntimos, essas pessoas, elas precisam ser aquelas que partilham das suas convicções, dos seus valores. Você não vai andar no meio dos escarnecedores, das pessoas irreverentes, debochadas, pessoas que não reverenciam autoridade nenhuma, não respeitam Deus, não tem qualquer compromisso com a palavra de Deus. Esse tipo de pessoa não pode ser amigo íntimo nosso. Jesus diz assim, vós sois meus amigos se fizerdes o que vos mando. Nem todos acham que Jesus é amigo de todo mundo, não. Ele ama todos, mas ser amigo é quem obedece à palavra do Senhor. Então, esta é a segunda condição para você ter sucesso na vida. Você precisa andar com as pessoas certas. E a terceira condição para você ter sucesso é você passar pelos processos certos. Olha só, você precisa, olha só o que foi dito até agora. Você precisa aguardar o tempo certo, você precisa andar com as pessoas certas e você precisa passar pelos processos certos. Além de aguardarmos o tempo certo e andarmos com as pessoas certas, nós precisamos nos submeter aos processos necessários. Davi foi ungido por quem? Pelas autoridades. Esse era o protocolo. Ele não se autoproclamou rei. Ele diz, olha, gente, agora eu sou o rei. Olha, Deus já me falou e eu vou ser. Pronto, está tudo a meu favor, eu vou fazer. Não, ele esperou. Ele recebeu a autoridade.
Ele foi escolhido por Deus, mas ele foi ungido pelas autoridades. Esse era o processo. Esse era o caminho. Não basta você ter a promessa de Deus, não basta você se achar competente para aquilo. As pessoas precisam ver isso em você. Esse é o processo. A vida exige protocolos, tem exigências para ingressarmos em determinadas funções e posições. Observe que Jesus, em Lucas capítulo 2, 21, ele é levado ao templo e ele é circuncidado. Você fala, mas precisava? Sim, ele era um judeu. Esse era o protocolo. A criança que nascia era levada ao templo, era apresentada, e antes ela era circuncidada ao 8º dia. Então, isso era a exigência, isso era o protocolo. Como é que Jesus ia dizer, olha, eu sou judeu, olha, eu sou Messias, eu sou o Cristo, se ele não era circuncidado? Isso era a exigência da lei. Então, quando você quer algo na sua vida, você tem que estar sujeito aos protocolos, às exigências que aquele cargo, aquela posição exige de você. E essa posição nossa, ela será tanto mais segura se nós tivermos a certeza de que nós percorremos o caminho da maneira certa. Você não pode ter dúvida. Você estou nessa posição aqui, mas eu entrei pela porta do fundo, eu dei rasteira em alguém, eu corrompi alguém. Que negócio é esse? Você nunca vai ser feliz nessa posição. É preciso se submeter ao processo. E um dos textos fantásticos que eu gosto muito quando eu falo desse assunto é o texto de Filipenses, capítulo 2, verso 5, que diz assim: tenham em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então, antes de ter o nome que está acima de todo nome, Jesus se submeteu. Embora sendo Deus, ele não o julgou como usurpação, não se valeu, porque era o tempo da encarnação, era o tempo do sofrimento. E ele se submeteu àquele processo de viver como homem, de sentir a dor da nossa humanidade. Ele não podia agir como Deus nessa situação. Ele não podia reduzir o seu sofrimento. Ele precisava experimentar esse sofrimento. Esse era o caminho. E é com ele, nesse caminho, submetendo-se a esses protocolos, a essas obediências, a esse processo, que a Bíblia diz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome. Ou seja, Jesus recebeu toda a honra e toda a glória, mas antes ele se submeteu ao processo. E assim é quando nós respeitamos o tempo de Deus. Quando nós respeitamos o tempo de Deus, nos cercamos das pessoas certas e nos sujeitamos aos processos certos, que é essa terceira exigência que estou falando. Quando você passa por essas 3 etapas, a vitória sua é certa, o sucesso é garantido. O texto de Hebreus 6, verso 15, diz que Abraão, depois de esperar com paciência, ele obteve a promessa. Ou seja, Abraão passou por todo o processo até receber a promessa, alcançar o seu sucesso. E é assim que será também conosco. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê perseverança para prosseguirmos nesse caminho até o momento que nós vamos alcançar a vitória total.